Oi, pessoal, tudo bem? Começamos mais um episódio da nossa segunda temporada do Regina Cast, chamando atenção para algumas lesões durante a prática esportiva. Que ninguém deixe de praticar a sua atividade, né? Mas também entenda o momento certo de buscar aí um apoio médico. Eu sou a jornalista Adriana Lima e aqui comigo no estúdio, montado em área administrativa do Hospital Regina, estão o médico ortopedista e traumatologista e também médico do esporte, Dr. José Salvador Pantoja dos Santos. Olá, doutor Salvador, tudo bem? Olá, tudo bem, Adriana? Obrigado pelo convite. Acho que essa entrevista ela vai realmente agregar bastante para todos nós. É um prazer poder dividir a nossa prática com as pessoas, né, de assuntos tão relevantes no momento. Nós que agradecemos, doutor. Comigo aqui também, gente, está o médico radiologista do Diagnósticos Regina, doutor Rodrigo Miller. Olá, doutor, tudo bem? Olá, Adriana, tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos lá, então. Ajudar. Vamos aprender um pouquinho, né, gente, hoje. Doutor Salvador, as lesões musculares, elas aí incluem cerca de 55% das ocorrências, né? E aí vai um pouquinho de uma simples distensão a uma ocorrência mais grave, né? Conta pra gente o que é essa lesão muscular, o que acontece no nosso músculo durante a prática esportiva aí que leva a essa dor incessante? Bom, as lesões musculares, elas têm uma gama, primeiro, do grau, e principalmente também pela faixa etária, né? Todo mundo sabe que a prática esportiva hoje ela vem crescendo, né, em todas as faixas etárias. A gente vê pessoas preparadas e pessoas, às vezes, sem a mínima condição. Essas lesões ocorrem nos dois extremos. A gente classifica as lesões de acordo com o grau, né, da ruptura muscular. Então, tem casos de lesões onde o músculo sofre somente um trauma sem o comprometimento das fibras, e aquelas lesões mais graves que às vezes acabam afastando o indivíduo da prática esportiva e às vezes até do seu trabalho. Então a gama é muito grande. Eu acho que a gente tem que pontuar isso, acho que durante o nosso bate-papo a gente pode conversar um pouquinho, o que a gente pode fazer para evitar isso, né? Acredito que, primeiro, qualquer indivíduo que vai fazer a prática esportiva deva primeiro conhecer um pouquinho a sua saúde, né, fazer uma consulta básica, né. A gente sabe que o atleta competitivo às vezes ele tem já um suporte para isso, mas falando para o público em geral, né, incluindo a mim, talvez o Miller, né, que a gente é um praticante às vezes recreativo, todos nós, o que a gente tem que cuidar quando faz isso, né? Então aí vai desde uma alimentação, né, de um treinamento, conhecer o seu corpo. E às vezes acontece, né, da lesão acontecer pela fadiga, por um excesso, e aí nós vamos entrar numa série de detalhes aí que a gente pode conversar um pouquinho mais aí na frente. Doutor Salvador, as pessoas sempre se perguntam sobre a questão do aquecimento, do alongamento antes do treino, pós-treino. Isso é mito, verdade, ajuda, previne a lesão? Conta pra gente um pouquinho. Isso não é mito, com certeza, né? O aquecimento, a fibra muscular, né, é uma máquina, né? É uma máquina gerada por bioquímica, né? Por troca de elementos elétricos, né, bioquímicos. Então a gente precisa aquecer essa máquina, né, antes dela funcionar plena que nem um carro, né? Então é importante isso. E o alongamento, o músculo ele tem uma capacidade elástica muito grande, né? Então às vezes o próprio aquecimento em si, às vezes já pode desenvolver um pouquinho essa elasticidade, mas o alongamento, principalmente depois da prática esportiva, tem um papel importante, né? Tem variáveis, né? Como nós falamos, o atleta de competição ele tem um objetivo, ele tem um goal, assim, que é às vezes a melhora em busca de um resultado. E as pessoas que fazem a prática esportiva buscando saúde, né? Mas todas elas precisam fazer essas etapas para diminuir o risco dessas lesões, né? Então o aquecimento ele realmente está relacionado a uma diminuição das lesões musculares e tendinosas também, né? Muito bom, que ninguém ache que isso aí é uma parte inútil do treino, né? Uma parte realmente, como o doutor Salvador nos colocou, fundamental. Doutor Rodrigo, a lesão durante a prática esportiva é alguns casos de urgência, mas também precisa ser casos de prevenção, ou seja, é necessária uma avaliação prévia, e aí a gente tem os nossos exames de imagem, né? Para justamente pensar nessa avaliação prévia aí do atleta, né? Mesmo o esportista de fim de semana, para ter um cuidado maior, não é verdade? Isso. A prática esportiva ela é um tipo de prática multissistema, ela não é só o sistema musculoesquelético, ela envolve também a questão cardiovascular e muito,
e a própria questão musculoesquelética, de condicionamento. E tem alguns exames que eles são capazes, até antes de iniciar uma prática, de avaliar as nossas possibilidades, né? Então, é importante que o atleta amador, ou até o atleta profissional, conheça algumas nuances do seu corpo para poder praticar de uma maneira mais planejada, mais adequada. A gente fala muitas vezes na avaliação com o cardiologista, né, da condição cardiovascular antes de uma prática de atividade física ou durante esse acompanhamento, né, da atividade física, mas aí os exames de imagem também são bastante relevantes, né, doutor? A gente conversava antes que durante uma lesão, por exemplo, as pessoas pensam logo no raio-x e tem uma vasta série de exames aí que a gente Sim. pode apostar tanto para o diagnóstico quanto para acompanhamento, não é verdade? O raio-x ele é o exame mais comum dentro do diagnóstico por imagem. É o exame mais antigo e é o exame mais comum. E ele tem as suas indicações. Então, às vezes, as pessoas têm uma ideia que existe uma ordem hierárquica entre os exames. Entre raio-x, ultrassonografia, que aqui no nosso meio é conhecida como ecografia, a tomografia e a ressonância. Então, isso não é bem assim. Isso aí depende muito do contexto que o médico assistente vai avaliar e ele vai indicar um exame que seja mais adequado. Por exemplo, num contexto de suspeita de fratura, a pessoa está jogando futebol, torceu o tornozelo. Normalmente vai iniciar a avaliação por um raio-x para ver se não tem fratura, né? Mas pode ser necessário, na evolução dessa investigação, que seja indicada uma tomografia para quantificar melhor essa fratura, para ter uma ideia tridimensional dessa fratura, ou às vezes uma ressonância magnética para ver se tem uma lesão de ligamento, no caso do joelho, lesão meniscal bastante comum. Então existe um contexto a se indicar o exame, não tão dependente do quão barato ou caro é esse exame, ou quão antigo ou mais recente é esse exame, mas sim no contexto clínico que o paciente se encontra. E cada caso é único, né, doutor Salvador? Principalmente naqueles casos em que a gente sabe que aquela lesão pode ser resolvida ali com a bolsinha de gelo, mas há casos também que ficam se alongando, né, digamos assim, e o atleta de fim de semana acaba procurando um socorro 1 semana, 2 semanas depois, né, doutor? Isso pode agravar um tipo de lesão? O que o doutor Miller comentou é muito importante, né? A questão do barato e o caro, eles são muito relativos, né? Às vezes a gente pode abrir mão de um exame, né, de uma especificidade maior, e dependendo da situação, isso só vai retardar a lesão, né, o diagnóstico, e isso pode ter um revés lá na frente. Então, as indicações são bem precisas, tem que sempre tentar procurar o profissional adequado, fazer uma avaliação para que ele indique o exame adequado. Mas o que acontece às vezes na prática é o próprio paciente, às vezes, né, não tendo conhecimento, prolongando, achando que é uma lesão muscular, né? A questão da dor na lesão é muito importante. Nem sempre isso, nós estamos falando de lesão muscular, mas é muito importante entender que o paciente não sabe o que é muscular, né? Às vezes o paciente, eu estou com uma dor na coxa. O que é dor na coxa? Pode ser uma dor muscular, pode ser uma série de outros fatores que estão levando àquela dor. Então, a avaliação é importante, né? A gente cansa de pegar pacientes com fraturas por estresse, com outros processos, às vezes, achando que é simplesmente uma lesão muscular, né? Claro que quem pratica isso com uma certa frequência, já tem grupos, o pessoal já está mais ligado nisso, mas muita gente, às vezes, não imagina que está com uma fraturinha por estresse ou um processo inflamatório, e isso pode impactar. E uma coisa que ele falou também que é importante, que no início eu não comentei, falando da máquina muscular, né, que a máquina muscular é uma peça somente, né, de um conjunto, e o que ele falou é muito importante. Isso já na prática, a gente observa que as pessoas vão no seu cardiologista, né, fazem um check-up antes, mas eu sempre digo que às vezes o check-up cardiológico ele para e as pessoas não vão ver como é que está o sistema musculoesquelético. Então é muito comum as pessoas iniciarem uma prática esportiva, então, né, pegaram um gosto por aquilo e começam a ter uma dor articular, uma dor muscular, porque não foram atrás, pelo menos de uma avaliação mínima, para ver se aquele tipo de exercício é adequado para aquele tipo de paciente, né? Isso é muito importante. Né? E tem uma coisa que eu acho bastante interessante, que é as ondas de entusiasmo. Tá? Então, cada grupo de praticantes de determinados exercícios tem sua tribo, né? Então, os ciclistas, eles já conhecem histórias de ciclistas que tiveram tais lesões. Então, às vezes, eles até esperam que seja aquela lesão que ele tenha e não é exatamente aquilo, né?
Agora nós estávamos falando há pouco do CrossFit, né? Então teve ainda tem, mas teve uma febre muito forte do CrossFit e existiam lesões que se esperava no contexto de CrossFit. Agora, por exemplo, vem verão, nós temos o beach tênis. Então o beach tênis tem outros tipos de lesões que são típicos do beach tênis, lesões de ombro, até entorses por queda na areia, né? Então é interessante que os pacientes têm expectativas, e eles imaginam às vezes que tem certa lesão, ou esperam um certo exame, mas merece uma investigação por um especialista do esporte, em ortopedia, para ver se realmente é aquilo. E, na dependência, indicar exames de imagem. E a gente vem nessa certa onda também, né, doutor, com a questão de ter uma frequência maior da prática esportiva, né? Eu entro naquele grupo de exercícios, eu começo a amar mesmo, eu começo a ver resultados, né? Tanto para minha saúde quanto para minha estética. E muitas vezes eu continuo treinando mesmo com dor, né? Eu continuo treinando mesmo lesionado, e isso pode, né, como o senhor começou a citar aí, eu queria que até o senhor contasse um pouquinho para a gente sobre essa fratura por estresse, né, doutor? Ou seja, é um nível tão alto de exercício e muitas vezes eu não estou dando aquele descanso correto para o meu organismo, e aí eu estou fazendo mais mal que bem, né, doutor? Antes, só um breve preâmbulo aí do que tu colocaste, né? A atividade esportiva, quem pratica sabe o bem que ela faz, né? Ela faz um bem emocional, cardíaco, né? Autoestima. Então, o esporte, ele realmente vem crescendo. E, inclusive, uma coisa importante que a gente observa, né? Que nossa população está envelhecendo, nós estamos no pico para baixo agora, né? Tem a palavra sarcopenia que está na moda aí, né? Que está todo mundo cuidando, meu osso está fraco, a musculatura. E isso realmente tem um papel importante até na questão final da nossa passagem aí, né? Que é realmente, e está muito divulgado isso, né? Das condições musculares, né? Para levantar, para deambular, para ter autonomia, né? E isso é a busca da atividade física que vai ajudar. Então, realmente cresce muito isso, né? Mas sobre a fratura por estresse, eu acho que é importante duas situações. A gente sempre pensa fratura por estresse, um maratonista lá. Não, fratura por estresse hoje é muito menos do atleta do que mais do atleta recreacional, às vezes. Porque tem dois fatores. Um deles é uma pessoa que não pratica atividade física e resolveu, por conta própria, ou daquele grupo que ele falou, corria 2 quilômetros e ela entrou no grupo que corria 4. E aí ela quer correr os 4 em um mês. E aí o organismo dela, o osso dela, não está preparado para receber aquela carga, né? Então é um osso normal que sofre uma carga excessiva. E tem o atleta, né, que daí ele está sempre trabalhando numa zona limítrofe, né, de atividade, mas sempre está associado a alguma coisa de mudança de treino ou um overuse de uma competição e uma mudança de calçado, se for de corrida. Então, N fatores, né, que são ligados à fratura por estresse. E o importante é que nós estamos falando, não é uma coisa que aparece rápido. Às vezes é uma dorzinha que as pessoas confundem com uma dor muscular, dependendo do lugar que ela acontecer. Então, tem que observar, ou sempre ficar ouvindo. Eu sempre digo, se tu vem fazendo uma prática e há uma mudança em termos dolorosa daquela tua prática, de forma súbita, né, mesmo que não seja tão intensa, tem que dar uma olhada para si e tentar ver o que está acontecendo, né? A fratura por estresse, às vezes, chega com 2, 3 meses de diagnóstico, às vezes, para nós, né? Porque vai tratando, não vê nada, não incha, né? Ocorre, às vezes, só na prática, dependendo do osso. E ela pode ser oculta em alguns métodos diagnósticos. Às vezes, nós não enxergamos a fratura por estresse no raio-x, por exemplo. A gente vê na ressonância como um edema ósseo, como um acúmulo de líquido na parte interna do osso, né? Então, a expectativa de detecção no exame também varia. Às vezes, não é uma fratura deslocada, como uma fratura que a gente está acostumado a pensar que trincou e deslocou o osso. A fratura de estresse, ela se comporta de uma maneira diferente. Ela é muito sutil, às vezes até nos exames mais tecnológicos, mais sensíveis, diagnósticos, mesmo assim ela pode ser sutil. Então é uma coisa que a gente tem que estar atento e que tem que suspeitar em certos contextos, né? Que interessante isso. Doutor, e aí falando desta avaliação, a gente tem vários exames que podem ser o foco aí de tratamento, né, de avaliação desse paciente, né? Conta pra gente a ecografia, o ecodoppler arterial,
todos esses exames também têm uma função relevante aí na avaliação corporal, né? Sim, nós podemos dividir os exames em dois tipos. Os exames que têm radiação ionizante, né, que é um exame que não deve ser usado de uma maneira indiscriminada, como é o caso do raio-x e a tomografia. Esses dois exames têm radiação. E os exames sem radiação. A ultrassonografia ou ecografia, ela é a base de ultrassom, ela não tem radiação, tanto que se faz em mulheres grávidas, né? E a ressonância também. A ressonância é um campo magnético, tem as suas restrições, mas não tem radiação, né? Então, a ecografia, como você perguntou, eu sou bastante entusiasta da ecografia como resolução de problemas superficiais e mais simples. Eu acho que ela faz bastante diferença em casos principalmente de lesão muscular, de quantificação ou até de controle, de acompanhamento daquelas lesões, né? Ver se já cicatrizou. Tem a grande vantagem no ultrassom, na ecografia, que nós estamos na presença do paciente. Então a gente pode pedir que ele repita o movimento que incomoda ele. Então, se o paciente tem dor para esticar o membro inferior, a gente pede que ele estique e reproduza o mecanismo de dor para que a gente possa avaliar de uma maneira dinâmica, de uma maneira em tempo real, o que pode acontecer, né? Então, existe também essa possibilidade de avaliação funcional, né, ao mesmo tempo que o movimento ocorre. Muito interessante, gente. Toda a nossa estrutura do Diagnósticos Regina está preparada para receber o atleta profissional, o atleta de fim de semana, né? Que ninguém deixe de cuidar da sua saúde e fazer uma avaliação correta. Doutor Salvador, a gente ouve falar muito daquele jogador de futebol que sofreu uma lesão do ligamento do cruzado anterior. Conta pra gente, o que é uma lesão no ligamento? Lesão do ligamento cruzado anterior, realmente ela é das lesões do joelho traumáticas esportivas, ela é a mais temida, né? Porque o praticante da atividade física, seja de forma recreativa ou até de forma profissional, quando acometido dessa lesão, ele realmente vai ter que se afastar por bastante tempo. A gente vive hoje um aumento muito grande das lesões do cruzado, inclusive em crianças, né? Porque a prática da atividade física, às vezes de forma desenfreada, de forma competitiva, tem outros fatores, talvez, porque as crianças de hoje não fazem o que a gente chama de hábitos funcionais, motores básicos, né? Ficam só focados em algum tipo de atividade. Talvez isso possa ser uma causa. Mas o fato é que isso aumentou muito. O ligamento cruzado é o principal estabilizador do joelho, né? Dinâmico, um dos. E sem ele, a prática esportiva plena fica bastante prejudicada, né? Sem falar que na presença da lesão, isso pode gerar um efeito dominó e causar outras lesões meniscais, lesões de cartilagem, né? Isso vai fazendo com que o joelho vá deteriorando com o tempo. Então tem dois aspectos. O primeiro é que para a prática esportiva plena, em geral, em poucos casos onde o paciente consegue voltar sem uma cirurgia, e para evitar também a possibilidade de uma deterioração do próprio joelho, né? Normalmente a lesão ocorre por trauma rotacional, né? Ou indireto ou direto, né? E aí entra a questão do exame. O exame clínico ele é importante, né? Mas a gente realmente só bate o martelo, na grande maioria das vezes, associado a uma imagem de qualidade, né? Que normalmente é a ressonância magnética, a gente não abre mão do raio-x, e isso é muito importante porque o Miller sabe muito bem a dificuldade, às vezes, porque a gente fica, para eles também, às vezes a imagem é o que está se vendo, né? E a gente nós temos o exame dinâmico na nossa mão. Então, associar as duas coisas, então é por isso a integração, a gente tem uma integração muito boa, o Hospital Regina nos favorece muito isso, a integração da imagem com o médico, isso ajuda muito, agrega muito, para que nós não diminuímos a nossa taxa de não diagnóstico ou de eventualmente ter algum deslize. Então isso é muito importante, né? Associar o médico assistente com a imagem de qualidade e um ótimo médico que a interpreta, né? Isso é muito importante. Isso é uma coisa interessante, essa integração, né, de diferentes especialidades. Isso aí é uma coisa que a gente deve reafirmar. No caso do diagnóstico por imagem, existe uma sobreposição até de alguns achados entre doenças diferentes que o sintoma clínico ou o sinal clínico vai fazer a diferença, a distinção. Que, em outras palavras, às vezes a gente tem que interpretar uma imagem à luz do contexto clínico do paciente. Só a imagem puramente ela não dá o diagnóstico. Então isso aí às vezes essas pessoas não sabem, né,
a gente tem que somar os esforços, né? Então, a soma, às vezes, o diagnóstico final ele é feito a partir da soma das partes, né? Não só de um exame, seja ele laboratorial, seja ele de imagem. Então, essa racionalidade no uso faz bastante diferença e essa integração ajuda bastante nesse tipo de decisão, nesse tipo de contexto que a gente vai utilizar. E são avaliações tão completas, né, doutor, que inclui os mais variados tipos de prática esportiva, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, desse tipo de ligação no cruzado anterior, a gente logo associa com jogador de futebol. Mas a gente tem várias outras lesões aí que estão bem frequentes no atleta do vôlei, no atleta do basquete, do beach tênis, do crossfit, né? Está nos levando a uma endemia mesmo. Falar um pouquinho do beach tênis. O beach tênis é um esporte relativamente novo, ele é inclusivo, né? Isso que ele é legal, porque para tu aprender a jogar tênis, pode demorar 10 anos e tu vai ver que o cara nunca jogou. Eu sou um praticante de tênis, comecei aos 40 anos. Se alguém me ver batendo na bola, ele vai dizer, não jogou quando criança, não andou de bicicleta. Sou produtivo, mas não é uma plástica. E é difícil tu conseguir dar sequência, né? Futebol é a mesma coisa, sabe, né? Quando a bola vem, o cara bate na canela. Mas o beach tênis, ele com pouco tempo, o praticante pode brincar, dependendo de quem está do outro lado. Então ele começou a envolver pessoas que não gostavam de esporte, ele envolve famílias, né? Porque os filhos podem ser levados. Então tem uma série, só que tem um ambiente às vezes meio hostil, é uma areia, né? Tem um movimento que precisa ser treinado. Então o pessoal começa a pegar gosto, e realmente é gostoso mesmo, ar livre, areia, sol, né? Mas às vezes a prática de quem não está preparado acaba levando a lesões. Então, nós temos visto muita lesão de joelho, de cruzado, aumentou muito, né? Porque a areia prende a rotação do joelho. Então, esse ano não foram poucos os casos de cirurgia de ligamento cruzado, em mulheres principalmente. E uma coisa, aproveitando o ensejo, a mulher rompe o cruzado 8 vezes mais do que o homem. Nossa! Quando a gente avalia quantitativamente. Um número igual. Por quê? Porque a mulher tem características do quadril ser mais largo, os joelhos são mais para dentro, nos valgo, que a gente chama, e o mecanismo de rotação interna do joelho aumenta e é mais fácil. A parte muscular e ligamentar, ela tem uma certa frouxidão por questão hormonal, então tem N fatores que fazem com que as mulheres, nos Estados Unidos é uma endemia, o futebol americano, o soccer na verdade, né, o futebol americano não seria o futebol, nosso futebol lá nos Estados Unidos, ele é uma caixa de mulheres com cruzado rompido, e aqui no Brasil, com o aumento da prática agora também, a gente opera muita, a mulher rompe muito mais, é impressionante, né? E o interessante nessas estatísticas também é o quanto o preparo, como o Dr. Salvador falou, como o preparo interfere. Então, às vezes, uma pessoa que decide fazer um esporte, ela busca um professor de educação física, busca alguém que possa orientá-la e fortalece essa musculatura, coisas que às vezes se faz de forma rápida e de forma contínua, já reduz bastante o risco. Então, a pessoa que é sedentária e vai fazer um exercício que é um exercício estimulante, como é o beach tênis, o futebol, que a gente faz movimentos complexos, movimentos que não são contínuos, que a gente não planeja, essa pessoa, se condicionada, se ela tem uma musculatura e uma estrutura ligamentar preparadas, ela faz muito menos lesão. Então, eu sempre gosto, para ter uma ideia, eu coloquei meu pai e minha mãe no personal trainer já faz muitos anos. Olha só. O Salvador falou da questão da sarcopenia, né? Então eles estão próximos de 80 anos e eu noto a diferença de postura, de dores, na funcionalidade do dia a dia, né? No bem-estar, no humor. Então o esporte a gente tem que estimular, ele só tem que ser, às vezes, conduzido de uma maneira mais consciente, mais racional. Mas o estímulo ao esporte é incontestável, né? Fundamental esse alerta do Dr. Rodrigo, gente. Dr. Salvador, e aí a gente sempre fala, mas o meu médico pediu para eu fazer uma prática de exercício que não tenha tanto impacto no joelho. O que a gente pode sugerir aí para esse atleta, doutor? Porque a maioria dos esportes, né, mexe com toda a nossa estrutura, como o Dr. Miller falou. E o que eu posso fazer para reduzir impacto no caso dos joelhos aí, joelho e tornozelo também, né? Antes disso, até um parênteses importante, porque aí nós vamos entrar numa questão polêmica, né, e que a gente tem que justamente agregar e não... É muito comum, e eu acho que daí quando fala em saúde, não é só o médico, não é só a
a questão da imagem, né, a coisa mais ampla, porque a prática esportiva ela envolve o professor hoje. Uhum. Então, um bom professor, né, que tenha consciência, ele faz muito mais parte, porque às vezes a orientação médica ela sai do consultório e acabou. Sim. E às vezes a pessoa que vai ver essa pessoa diariamente, ou às vezes 3 vezes por semana, ela tem a capacidade de levar ele para um lado positivo, para um lado negativo. E aí o profissional de educação física, bem preparado, nós temos vários aí, tem um papel fundamental nisso. E a mesma coisa, né? A interação médico-profissional. É nutricionista, a gente não pode deixar de esquecer que a alimentação sem dúvida é fundamental. Mas a resposta seria a seguinte: individualizar. Porque depende muito de cada paciente, depende do seu objetivo. Por exemplo, um paciente que joga tênis, né, a prática esportiva a vida inteira, aos 45 anos ele descobre que tem uma artrose no joelho. Tu tirar esse cara da prática esportiva de forma radical, ou duas coisas vão acontecer: ou ele não vai mais vir no teu consultório, provavelmente é a primeira opção, mas não que isso seja importante, porque isso é difícil, né? Ou a gente tem que interagir e tentar ver o que é melhor. Claro, tem casos radicais onde a gente é obrigado a afastar, mas no geral a gente tem que tentar diminuir o volume. Vai lá, jogava simples, vai jogar uma dupla. Tem que botar na balança e ver, porque tirar o paciente, e às vezes o paciente não se adapta a outra atividade. Então tem pacientes que se adaptam: olha, tu não vai mais jogar tênis, tu vai pedalar, tu vai fazer reforço muscular. Isso não é muito fácil, né, pessoal? É difícil. A gente que pratica esporte de longa data e tem gosto, tu tirar isso e tirar o melzinho da chupeta da pessoa, a pessoa não faz isso, é difícil, né? Essa é a grande dificuldade. Então, radicalismos não funcionam nessa situação, a gente tem que ter bom senso, conversar e vai acompanhando. Mas a prática de atividade física sem impacto seria os melhores esportes, né? Pensando só nos membros inferiores, que tem os membros superiores, seria a bicicleta, a natação, o reforço muscular, a academia. O resto fica de acordo com o grau de problema que o paciente tem. Então não existe uma receita de bolo, é individualizado isso, né? Por isso a importância de consultar, fazer um exame prévio, fazer uma boa avaliação, fazer uma avaliação geral. Você sabe que isso aí é o ideal e a gente não vive. Fazer o acompanhamento, né, doutor? É bem importante isso aí. Então que ninguém ouça mitos por aí, né, doutor Miller, em relação a essa questão, né? Eu não posso fazer. Muita gente diz: eu não posso fazer isso. Não. Sim. Vamos entender, né, qual é a tua carga, qual a tua frequência, né? É bem importante individualizar cada treino. Tem uma frase que eu acho interessante, que é que o ótimo é inimigo do bom, né? Então, às vezes, a pessoa ela vê na rede social, vê gente se superando, vê esportistas se superando, mas, de repente, ela não tem condições para aquilo, mas não quer dizer que isso aí vai tirar ela do exercício. Então, se ela não pode correr, se ela não tem condições de correr, ela pode caminhar. Se ela não tem condições de jogar tênis competitivo, talvez ela possa fazer uma aula com um professor de uma maneira não tão intensa. Então, existe um espectro de possibilidades de a gente fazer o mesmo exercício, que não precisa ser sempre no plano da intensidade máxima, né? Então, a gente tem que se adaptar à circunstância. Mesmo que a pessoa tenha uma lesão, às vezes ela pode fazer um exercício no contexto daquela lesão, sem exageros, né? Muito bom, bem interessante. Doutor Salvador, conta pra gente, quando essa lesão chega a caso de ser uma cirurgia e essa recuperação, no caso de ser um atleta, uma pessoa que já tem uma rotina um pouco mais saudável, né? O atleta recreacional aí, a pessoa que já tem uma frequência maior, essa recuperação é mais rápida? Como é que é isso? Conta pra gente um pouquinho. Um parênteses rápido antes desse comentário é que a gente tem que diferenciar o atleta profissional, o atleta de resultado do atleta de alto rendimento, né? O alto rendimento é uma pessoa diferente, né? Ele, às vezes, a saúde dele interna, ele não preza a longo prazo, ele precisa da saúde dele nesse momento, ele precisa de resultado. Então, é um tratamento diferente, né, que a gente dá para um atleta. Às vezes, a gente sabe que talvez o caminho que ele está tomando não é o melhor a médio prazo, mas para ele atingir aquele objetivo, então, se for pegar, por exemplo, atletas de futebol, 47% dos atletas de futebol acima de 35 anos já têm artrose nos joelhos, tem estatística, né? Então, aos 45 anos, 70%. Então, mas é a prática daquela atividade. Então, só do futebol. Mas então, são peças diferentes. Mas em relação à lesão, também é individualizado.
depende de como aquele paciente chega para ti. Um paciente, né, com uma condição de saúde melhor, né, e que faça uma boa cirurgia, faça uma boa reabilitação, talvez ele consiga estar num prazo mais precoce, apto à atividade física plena. Mas aí depende das patologias. O cruzado, por exemplo, que é o que nós estávamos falando anteriormente, ele precisa de bastante tempo, porque o que se enfrenta também com a cirurgia do cruzado é a ruptura, é a falha da lesão, da cirurgia precoce. Mas eu sempre falo para os pacientes assim, se tu rompeste o teu ligamento, colocado por alguém, por um ser superior, ou seja, né, falando de qualquer situação que a natureza colocou lá dentro, tu acha que uma cirurgia vai fazer isso melhor? Difícil. Né? Então, o que levou a romper? Nós temos que buscar causas. Então, provavelmente, a gente tem que tentar melhorar essa condição para que essa lesão não ocorra. E é realmente assim, em torno de 10% das pessoas que operam ligamento cruzado rompem de novo. 18% dos abaixo de 20 anos rompem de novo. Mulheres têm uma taxa altíssima de ruptura, por questões pessoais. Então, isso também tem que ser visto na hora de reabilitar. E aí tem as imagens também, que nós vamos falar, que a gente faz o controle de imagem, e aí entra aquela questão do nosso controle, a nossa troca de informações, porque o Dr. Miller às vezes vem com uma imagem de um pós-operatório e não tem informação nenhuma, daí ele não sabe o que ele escreve, se o ligamento está bom, se o ligamento não está bom, se ele rompeu de novo. Então isso é muito importante hoje no pós-operatório de qualquer cirurgia, né? Tanto de ombro quanto de joelho. Se não tem essa troca, às vezes em um laudo de uma imagem que chegou, a informação do paciente é pequena, e aí isso acaba às vezes até colocando em risco a relação médico-paciente, a confiança. Então, isso é muito importante, sair um pouquinho do foco. Excelente. Doutor, e aí para esse paciente pós-cirúrgico também, para que ele volte à mobilidade precoce, enfim, para que ele retorne aos seus treinos, é bem importante ter um atendimento multidisciplinar aí, né, doutor Miller? Porque a fisioterapia pode auxiliar, a melhora na alimentação, até o cuidado com a saúde mental pode interferir aí no rendimento do atleta, né? Sem dúvida. O próprio acompanhamento de cicatrização de lesões ou cicatrização de procedimento cirúrgico, a gente consegue acompanhar por imagem e consegue acompanhar clinicamente. E tu falaste uma coisa importante, a ligação do exercício físico com a saúde mental, né? Como a gente, como já está muito bem documentado esse benefício. Então, eu acho que o exercício ele tem que ser levado, e aí a gente inclui até a cardiologia, a psiquiatria, como um tratamento ou como uma prevenção de lesões de outras áreas que vão além do sistema musculoesquelético. Então, o exercício, a própria musculatura, ela funciona como uma bomba, como um produtor hormonal, como um estabilizador de humor, como um facilitador de movimento. Então, ele tem uma complexidade na atuação e na finalidade dele que extrapola o que as pessoas às vezes estão acostumadas a pensar, que é só aquele movimento restrito, né? Então, eu acho que a gente tem que encorajar bastante essa prática e, quando houver lesões, estimular que haja recuperação controlada, continuada, né? Muito bom, e que ninguém deixe de praticar exercício, né, doutor? E que ninguém deixe também de procurar um atendimento, muitas vezes, quando não é o foco daquela prática esportiva. Por exemplo, um jogador de futebol com dor na mão não consegue ter um rendimento muito bom, né, doutor? Então, pensar nessa avaliação por completo, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu não posso ter uma lesão aqui na minha perna, porque eu treinei braço, né? Então, assim, o nosso corpo tem uma resposta por completo diante dessa prática conjunta aí, né, doutor? Sobre essa questão, é muito importante também, nós estamos falando que na prática da atividade física, nada vem rápido, né? Os ganhos são lentos, né? Os ganhos mais lentos, eles são mais duradouros, né? A gente vive também momentos em que a prática está ligada à estética, né? Isso tem um certo perigo, né? Todo mundo sabe do uso, às vezes, inadequado, né? Do anabolizante. Tem gente que precisa utilizar, a gente não é contra, mas isso precisa de uma avaliação. A gente sabe do uso indiscriminado disso, né? E aí acaba dando tiro no pé, né? Porque vem o ganho fácil, estética rápida, e aí depois fica difícil tu sair desse ciclo, né? Uma vez. Então, por isso que a atividade física precisa de uma orientação, precisa de
um profissional da área adequado, né, uma academia, uma nutrição, para que isso realmente gere saúde, né? Isso é muito importante, né? Cuidar muito disso. Muito bem. E fazer todo o acompanhamento, né, Dr. Miller? Que ninguém postergue seus exames para depois, porque agora eu não estou sentindo dor, então tá tudo certo, não preciso fazer o acompanhamento, né? Bem pelo contrário, né? Uma vez indicado o exame, tem que procurar fazer logo, né? Porque as lesões do esporte, elas, a partir do momento que ela existe, ela entra num processo de cicatrização, né? E essa cicatrização, ela pode acontecer de uma forma errônea, se não for acompanhada. Então, daí a importância de acompanhar com um médico assistente, muitas vezes ortopedista, e de fazer exame de imagem que seja necessário para acompanhar essa reabilitação. Muito bom. Eu quero agradecer a presença do Dr. Salvador Pantoja, nosso médico ortopedista e traumatologista do Hospital Regina. Obrigada, viu, Dr. Salvador, pelas suas informações aqui para a gente. Eu que agradeço. Eu acho que esse tipo de encontro ele é muito útil para todos nós, né? Essa troca de informação é muito boa. Espero que a comunidade aproveite, né? E a gente fica aberto a qualquer informação necessária. O tempo é curto para falar de tanta coisa e tão importante. Mas, em medidas gerais, a mensagem que eu diria é que a atividade física ela é um pilar muito importante nas nossas vidas. A gente deve fazer ela dentro das limitações, dentro das indicações. Procurem um profissional, tanto da área médica, da nutrição, a parte da orientação da educação física, reabilitação. E os exames devem ser feitos sempre que necessários e sempre feitos procurar um local de qualidade e que tenha um profissional que saiba também avaliar com qualidade, e a gente sabe que nós estamos no local onde isso acontece. Muito bom. Eu quero também agradecer a presença do Dr. Rodrigo Miller, nosso médico do Diagnósticos Regina. Obrigado pelas suas informações, doutor. Muito obrigado. Espero que a gente tenha podido ajudar um pouco as pessoas e estimular as pessoas também a prática de exercício físico. E obrigada a todos que têm nos acompanhado nos nossos canais, nas redes sociais e também aqui no nosso podcast. E até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.